Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo nossas resenhas de sempre, exatamente nossas resenhas UPJ aqui para vocês, falando novamente de Boys Love, falando de BL, vamos lá. Eu tenho uma história aqui hoje interessante pra gente analisar, porque ela tem já uma outra história dela, que foi contada por uma outra emissora, por uma outra produtora, e agora vem uma produtora e conta de uma outra maneira. Então vamos ver o que é que nós vamos analisar hoje. Então vamos comentar sobre a produção, sobre tudo o que aconteceu dentro da série I Long 9. A série I Long 9, ela contou a história, como dá pra gente ver no nome, né, específico aí da história, dos personagens Ai e Nai. Pra quem se lembra lá atrás, eu acho que eu até mencionei isso, depois eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês, que eu comentei sobre esses personagens. Quem que eram esses personagens? Ai e Nai fazem parte da história do universo de Tonhonshon Lati. Então, essa nova produtora que entrou aí, não foi a GMM que fez, se eu não me engano é alguma coisa Flow Entertainment. Eu sei que foi o canal 3 que mostrou. Depois eu coloco pra vocês o nome aqui na descrição ou até mesmo aqui na tela, o nome da produtora. E aí essa produtora entrou com essa história porque existe uma novel da história de Ai e Nai. Ai e Nai são amigos de Tonhon que fazem parte do grupinho deles ali de faculdade, que eles já se conhecem há muito tempo e tudo mais. E aí eles, produtora, né, o canal 3 ali em si, resolveu então contar essa história, mostrar essa história com I Long 9. Só que aí o que aconteceu? Qual que é o enredo de toda a história? I Long 9 vai contar a história justamente de como que começou o relacionamento de Ai e Nai, como que é a vida deles, como que eles se tornaram de amigos, eles se tornaram namorados, como que foi toda essa história. O que que acontece especificamente? As pessoas vieram me falar, vieram me perguntar também qual que era a diferença de I Long 9 para Tonhonshon Lati. Tonhon foi produzida pela GMM e contou a história de Tonhon e Shon Lati da forma dela, né? Ela colocou lá um roteiro e fez daquela maneira. E aí eu comentei esses tempos atrás, achando uma live falando de I Long 9 e me pediram para trazer uma resenha mostrando as diferenças de I Long 9. Eu até perguntei para a Demi do portal PK Brasil sobre isso, ela me ajudou com algumas diferenças ali em relação à novel, né, o que aconteceu. Então já agradeço de antemão a Joy por ter me ajudado nessa resolução da história. O que acontece? Nós temos duas novels, então temos a novel de Tonhonshon Lati e a novel de I Long 9. O que acontece? A GMM foi lá e fez da sua maneira o que ela quis em relação à novel. Ela foi lá e trouxe o que a gente assistiu. O que nós estamos assistindo, né, o que nós assistimos em I Long 9 foi uma história que ela trouxe mais realismo da novel. A novel especificamente fala que o envolvimento do Ai e o Nai aconteceu daquela forma. O Ai veio de uma viagem e tal e se tornou amigo de todo mundo ali e logo de cara ele se apaixonou, começou a gostar do Nai e acabou se envolvendo com ele. O que a história de Tonhonshon Lati conta, o que foi produzido pela GMM? Que eles já eram amigos de longa data e que o Tonhon foi saber do envolvimento dos dois depois de muito tempo e ele ficou ainda um pouco sentido, né? Ainda ficou um pouco recuado em relação a isso. A novel não é assim. O Tonhon fica sabendo do relacionamento dos dois logo em seguida, logo depois que eles começaram este relacionamento e ele apoiou o relacionamento. Não foi da maneira que colocou a GMM. Como eu até comentei para vocês no vídeo na época, a GMM fez o que ela quis em relação à novel e contou da forma dela. O Tonhon, por exemplo, de I Long 9, ele não é homofóbico. Ele não tem todo esse preconceito, ele não tem toda essa restrição em relação aos amigos e ele apoia os amigos logo de cara. Tem também outros amigos que não aparecem em Tonhonshon Lati, aparecem na história de I Long 9 e eles também têm um envolvimento ali com outro cara, né? Tem uma história ali também que é contada por I Long 9. O Ai, por exemplo, ele tem pais homossexuais. No caso, o pai dele teve um relacionamento com a mãe. Esse relacionamento durou um tempo. Assim que ele se separou da mãe, ele acabou se envolvendo com o cara. Tanto que a mãe, que é perversa dentro da história, fala que o pai largou dela porque ele foi roubado. Uma coisa nesse sentido aí que, ai, mulher louca, né? Completamente surtada aquela mulher. No caso,
caso, os pais do Ai nem aparecem, né, em Tom Roncholat. A história não foca muito neles, né. O Ai e o Nai na GMM foi interpretado pelo Mike Top Tap. O Ai Long Nai, que foi transmitido pelo Canal 3, foi os atores Min e Ping que fizeram os personagens. Entregaram super bem, uma história fofinha, linda. Ela não tem assim um grande enredo pra gente falar, nossa, foi uma história maravilhosa. Não, ela não teve esse grande enredo em si, mas foi uma história bem interessante da gente curtir. Foi um BL bem comfort pra gente curtir. Eu ainda não tinha assistido nada dos meninos, né, dos atores principais. O Min já tinha participado de outras produções. O Ping tava estreando, então eu ainda não tinha, né, ele tava cru ali ainda, né? Então para quem leva em consideração a atuação dele, por favor, ele tava começando ali com Ai Long Nai. Só que a história ela não tem assim um enredo profundo de tipo, nossa, grandes revelações aqui, grandes coisas. Não, ela tá contando esse envolvimento dos dois, né, do Ai e o Nai, como que foi o relacionamento dos dois, como que começou, como que é a história. É uma história comfort, então não é uma história assim que você vai ficar, nossa, que maravilha essa história aqui. Não tem assim existem alguns plots. Sim, existem algumas coisas ali que são interessantes a gente analisar, principalmente com a mãe do Ai, que é uma história bem interessante, e até com o pai do Nai. São duas histórias bem interessantes que a gente tem ali, mas o envolvimento dos dois, né, do Ai e o Nai ali, é um envolvimento que acontece logo de cara, eles se envolvem logo de cara, o Ai investe cada vez mais assim no Nai, vamos lá, que é isso e aquilo outro, então a história é bem interessante. Diferente do que a gente analisou em Tom Roncholat, tá? Tudo bem que Tom Roncholat não aprofundou tanto, só que, por exemplo, até o envolvimento do Tom Ron na história com o Cholat é um envolvimento diferente. Existe aquela toda encrenca que teve com a ex-namorada do Tom Ron, só que a história de Tom e de Sean, ela não acontece tão burocrática assim, tão preconceituosa inicialmente. É uma coisa mais branda. O Tom Ron colocado como homofóbico não existe. O Tom Ron, ele aceita, ele está aberto às situações, ele está aberto a envolvimentos, mas ele não é aquele personagem duro que não aceita, que não quer, que acha errado. Não existe esse Tom Ron. Pelo menos são essas as informações assim mais altas que eu tenho em relação à história. Então vale a pena quem quiser assistir Ai Long Nai, assista, porque é um BL muito comfort, muito gostosinho de assistir, então vale a pena. Você assistiu a Ai Long Nai? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião e se você sentiu essas diferenças em relação às histórias, né? Se você já tinha acompanhado o Tom Roncholat, o que você achou dessa adaptação do Canal 3 em relação a Ai Long Nai? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Também fale aqui para mim o que você quer ver de resenha aqui no canal que eu vou trazer para vocês. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.